sou a Leila Ferreira, jornalista, antes de qualquer outra coisa, palestrante, por acaso, virei palestrante por acaso, e candidata a ser escritora. E estou aqui no espaço do Wander Piroli, tendo a alegria de participar desse projeto. A minha caminhada é feita de curvas e não poderia ser diferente porque eu sou mineira, completamente mineira, né? A gente se habitua às curvas desde cedo. Porque eu fiz letras, queria trabalhar com literatura, depois acabei indo para o jornalismo, trabalhei 21 anos como jornalista e acabei voltando para esse mundo das letras quando eu comecei a escrever e a participar de festivais literários. Mas na realidade eu acho que as duas coisas nunca se separaram. Quando eu vou escrever um livro, eu sinto que é a jornalista que está escrevendo, eu não me considero escritora. Nesta vida eu jamais vou me considerar, talvez na próxima eu aprenda. Eu acho que eu sou uma jornalista que publica livros. E fui chegando aos livros assim meio sem perceber e acabou que hoje eu já tenho 6 livros publicados, o Leila Entrevista Bastidores, que foi uma edição pequenininha, e depois tem Viver Não Dói, A Arte de Ser Leve, o livro que eu fiz de e-mails com a Cris Guerra. Eu estou me esquecendo de um deles, das mulheres, porque será que elas? E agora o livro de cartas que eu fiz para minha mãe, que é o mais recente. E então assim, foi uma trajetória que ela foi acontecendo, nada premeditado, não sou de correr atrás de nada. E hoje eu me vejo com essa alegria imensa de estar aqui, eu que estudei letras na UFMG, chegar aqui como escritora, não dá para acreditar. A coisa que eu mais gosto na vida é de ouvir histórias das pessoas, né? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi na cozinha da minha casa em Araxá. A gente se sentava assim, ali tinha jovem, criança, adultos, do lado do fogão de lenha, e a minha mãe tinha que me obrigar a ir para a rua brincar, porque o que eu queria era ficar ouvindo as histórias, é o que eu sempre gostei mais. Fui ser jornalista para ouvir histórias. Fiz um programa de entrevista 10 anos para ouvir histórias. E chegou num ponto que eu não queria só ouvir as histórias, eu queria compartilhar. E aí vem a questão da entrevista, do jornalismo, né? E os meus livros têm isso, não tem nenhum livro que eu tenha escrito que não seja constituído de histórias de outras pessoas. Eu não tenho um processo de criação, exatamente porque eu não me vejo como uma escritora. Eu não tenho aquela coisa de sentar, de vir com a inspiração e depois trabalhar um texto. Eu não trabalho o texto. Eu escrevo como jornalista. Esse livro de cartas para minha mãe, por exemplo, era uma coisa de conversar com ela, sem elaboração, sem refinamento do texto, né? Então, assim, sento, escrevo um pouco, vou, escrevo mais um pedaço, né? Mas sem essa consciência de estar escrevendo um livro. Eu acho que é muito a jornalista ainda escrevendo. Eu fiquei conhecendo um genro do Wander Piroli casualmente e ele me reconheceu do programa, da televisão, e falou: meu sogro te admirava muito. Quem era o seu sogro? Wander Piroli. Eu falei: não é possível. Então, admiração recíproca. Meu irmão trabalhou muitos anos como jornalista, gostava demais dele. E eu costumo encerrar muitas palestras minhas com uma frase do Wander Piroli, que ele se definia como um otimista em pânico. E eu adoro essa definição, principalmente porque, como eu carrego uma síndrome do pânico há muito tempo, eu falo que no meu caso o pânico é literal, né? E então foi poucos dias antes de ter que escolher um espaço aqui, eu fiquei conhecendo o genro do Wander Piroli, a filha dele entrou em contato comigo também. Foi uma conjugação de fatores e eu estou super feliz de estar aqui nesse espaço.